no meu entendimento e na visão externa, ficou muito explícito que soou como um erro. Vou te explicar o que foi. Por exemplo, a gente teve recentemente uma entrevista do Ferreirinha dizendo que ele ficou sem jogar, ele ficou uns 2 meses sem atuar e depois ele não tinha nenhum feedback do Zubeldia e ele teve que procurar o Zubeldia para ter uma conversa com ele e depois ele ganhou a oportunidade. Passou mais algum tempo, a gente viu algumas conversas sobre o Galopo dando uma entrevista dentro do CT, se manifestando com relação a isso, também dizendo que não tem nenhuma conversa com o Zubeldia, que ele não tem nenhum feedback, etc. Para quem está de fora, para quem percebe e escuta os jogadores falando isso, passa uma percepção de que não existe uma comunicação interna e de que não existe um fluxo de conversa entre as pessoas que estão no dia a dia acompanhando o processo, principalmente porque, e eu quero que você esclareça isso, meu irmão, porque a sensação que dá quando um jogador ele vai desabafar na mídia, dizendo que não tem uma conversa com o técnico, ela dá a impressão do seguinte: ou o treinador ele realmente relega os jogadores e não fala, e eu não estou falando isso para jogar os meu dia, estou dizendo isso para vocês realmente esclarecer. Ou que está faltando, e aí é por isso que eu quero que você me explique, uma percepção de quem está nesse meio do jogo, tipo o Muricy, você, as outras pessoas, de fazer um approach e falar assim, mas peraí, você não está jogando, mas calma aí, você não vai na mídia, vamos conversar nós numa mesa, aqui na sala, no CT, porque o ambiente do grupo também é fundamental para o nosso dia a dia. O que está acontecendo, que está faltando, que os jogadores eles estão se manifestando em relação a não ter feedback, a não ter diálogo dentro do CT e tendo que desabafar para a mídia um assunto que, de repente, poderia estar sendo resolvido internamente? Na verdade, primeiro que assim, esse é um outro equívoco que foi falado e isso não vai mudar aqui. O jogador, primeiro, ele tem o direito de se pronunciar quando ele achar que deve se pronunciar. Falar aqui é justamente porque falar aqui você tem mais controle do que falar externamente. E ninguém está escondendo que o atleta vai falar ou não. O relacionamento, eu posso garantir a você, o relacionamento do Zubeldia com os atletas é excepcional. Zubeldia se dá muito bem com todos os atletas. E uma coisa que é do futebol, por isso que eu digo, Zanqueta, quem está do lado de fora, e obviamente é isso, tem que ser assim mesmo, não tem ideia do que acontece dentro, né? Relacionamento de jogador de futebol com treinador sempre é muito bom, mas óbvio, nós temos 38 jogadores, só jogam 11, entende? O normal no futebol, e é sempre assim, e é bom que seja assim, é que você tem 11 satisfeitos e 27 insatisfeitos. Porque todos querem jogar. O jogador quer jogar. É normal isso. Mas entre isso e o relacionamento, tem uma distância gigante. O jogador fala, eu queria, mas o técnico não falou comigo agora. Isso é normal, acontece o tempo inteiro. Os jogadores, todos eles se relacionam bem. Eu não tenho. Primeiro, e não é conversa, basta perguntar para qualquer um. Não, eu não tenho problema no elenco. Zero. Meus jogadores todos se dão muito bem. Todos convivem junto o tempo inteiro. A nossa relação com os atletas, desde o presidente até qualquer um da diretoria, é fantástico. Nós temos um relacionamento excepcional com os atletas. E quando eu digo relacionamento especial, ninguém aqui toma cerveja com o atleta. Não tem Maria Chuteira na diretoria de São Paulo. Nós temos relacionamento profissional e muito amigável. E o relacionamento com o Zubeldia também é profissional e também amigável, porque é assim que eu criei, desde quando eu estou aqui, a minha forma de gerir o elenco, e por isso eu não tenho problemas, tenho pouquíssimos problemas de relacionamento no meu elenco, praticamente zero, porque é assim que a gente trata. A gente também, quando contrata, avalia isso. A gente trouxe muita gente que foi capitão em seus times. Por quê? Porque a gente gosta de jogadores que se posicionem. Então a gente tem muito pouco problema. Então, assim, o Galo, você vê, aconteceu tudo isso e o Galo continuou treinando normalmente. O Ferreirinha falou isso e o Ferreirinha é titular do time hoje. Porque isso é normal, não há. Não, é que as pessoas acham, não, mas não tem nada disso, na verdade. O dia a dia aqui é muito, muito, muito bom. E o Zubeldia é um cara muito fácil de relacionamento. Mas há uma característica que eu também já percebi, porque eu trabalhei aqui com o Crespo, com o Zubeldia de treinadores estrangeiros e com o Dorival, o Carpini e o Rogério de treinadores, um pouquinho com o Diniz, né, muito pouco, mas basicamente com esses treinadores. Os treinadores argentinos com os que eu trabalhei, seja o Crespo, um gentleman, ou o Zubeldia, eles têm um relacionamento com os atletas diferente.
do brasileiro. O treinador brasileiro, por natureza, eles acabam sendo mais próximos no dia a dia de conversas com os atletas. Os treinadores estrangeiros, eles gostam muito mais, e os Crespo também, eles gostam de chamar os atletas na sala para conversar. Eu garanto a você, o Zubeldia conversa pelo menos, com 2 a 3 atletas por dia, depois do treino na sala dele. Terminou o treino, hoje eu vou chamar o fulano, o ciclano e o Beltrano para falar sobre questões táticas, questões de comportamento, como ele deve fazer no campo, fora do campo, para ele ganhar mais espaço, ou para ele se manter no time. O Zubeldia faz isso o tempo inteiro. Eles não são como os brasileiros que ficam em roda conversando com o atleta. O treinador brasileiro tem esse comportamento. Termina o treino, fica uma roda lá de 10, 12, 14 atletas com o treinador, conversando de qualquer coisa. Essa é uma característica, pelo menos dos treinadores brasileiros que eu trabalhei. Os estrangeiros não fazem isso. Eles terminam o treino e vão para a sala. E a partir daí começam a chamar atletas para conversar. Acho que é uma característica profissional e cultural dos treinadores argentinos, pelo menos dos que nós tivemos aqui.